Eu sou a professora Lúcia Sanches, hoje atuando como gerente de educação à distância na Associação Santa Marcelina. E é com muito prazer que, a convite da ABRAD, participamos do primeiro congresso virtual com o tema As Relações Jurídicas na Educação à Distância. Espero que vocês gostem da nossa apresentação. Vamos começar? Primeiramente, eu considero importante falarmos do porquê da escolha deste tema. Primeiro, porque na educação temos o hábito de olhar o direito sob uma ótica mais tecnicista e pragmática. Segundo, porque temos o propósito de fortalecer a ideia da importância em ampliar o olhar do direito, ultrapassando a tecnicidade e incentivando reflexões. E, por fim, contribuir para um diálogo mais efetivo quanto ao direito à acessibilidade e propor ações para sua inclusão no ambiente acadêmico. O recorte que utilizaremos nesta nossa fala é sobre a utilização dos materiais didáticos no âmbito educacional na modalidade à distância. Se considerarmos que os materiais didáticos formam parte importante das propostas educativas desta modalidade, devemos nos perguntar se eles estão atendendo todas as formas e necessidades da aprendizagem ética e inclusiva. Neste sentido, minha fala se propõe a aproximar algumas reflexões em torno de 3 questões centrais. Primeira, qual a importância de desenharmos materiais didáticos flexíveis, interativos e autônomos no atual contexto da modalidade à distância? Qual a função dos materiais didáticos nas propostas educativas online na sociedade atual? E como podemos construir materiais didáticos num contexto pedagógico inclusivo? Consideramos os materiais didáticos como uma bússola para o aluno, um mapa, na medida em que o guia e o orienta em seu processo de aprendizagem acadêmica e de vida também. Acredito que o material didático deva cumprir mais que uma função de provedor de conhecimento apenas. Ele deve ser orientador de pensamentos, da ética, dos valores sociais, visando um conhecimento amplo, holístico e condizente com as necessidades de uma sociedade que estamos formando. Uma questão central para pensarmos é que os materiais didáticos são desenhados para atender finalidades pedagógicas e legislatórias apenas. E muitas vezes nos esquecemos que tais materiais podem agregar e fortalecer valores éticos e morais para uma sociedade mais justa e igualitária. Os materiais didáticos devem ser concebidos para que possam, de alguma forma, serem reconstruídos pelos alunos, viabilizando uma nova proposta de ensinar e aprender, gerando mais reflexão, mais discussão, mais questionamentos. E desta forma que entendemos que o material didático é um elemento de comunicação, que ensina mediante mensagens que podem fazer refletir, além do conhecimento acadêmico, temas como justiça, liberdade, dignidade, valores e direitos humanos. E também podem contribuir para a diminuição de atitudes discriminatórias quanto sexo, etnia, idade, deficiências, religião, cultura e até mesmo posição social. Trabalhar com os materiais didáticos num formato onde as questões éticas e abordagens inclusivas são privilegiadas é apostar em uma melhoria na compreensão de desejos e necessidades mais próximos da nossa realidade, canalizando-os para os recursos e alternativas que mais condizem com as exigências educacionais na modalidade à distância. Esse novo ambiente onde habita a educação à distância requer um esforço para descobrir novas possibilidades para o exercício democrático inseparável do diálogo diário e do poder de decisão pessoal. Outro ponto de destaque que abarca a questão dos direitos sobre uma ótica reversa é o da acessibilidade. Nós, como educadores da modalidade à distância, costumamos usar os materiais didáticos como recurso nos processos de ensino e aprendizagem.
E geralmente optamos por textos, apresentação com slides, vídeos, páginas da web, entre tantos outros. Bom, não há como negar o potencial desses recursos na educação à distância, já que eles constituem uma oportunidade quase única de acesso ao conteúdo para alguns estudantes. Porém, eles também podem ser uma barreira à informação quando apresentam um design inadequado, que não consideram as limitações ou deficiências que os alunos podem ter. Então eu pergunto, o quanto estamos nos envolvendo na construção de materiais didáticos acessíveis? O que considerar como materiais didáticos acessíveis na modalidade à distância? Bom, como estamos falando de acessibilidade, podemos definir materiais acessíveis como aquele capaz de atender tanto os ambientes, ferramentas e todos os tipos de dispositivos eletrônicos de forma compreensível, que seja utilizável e praticável por todas as pessoas em condições de incapacidade, seja ela visual, motora, auditiva e até mesmo intelectual. Portanto, a nosso ver, o material didático acessível, ele deve incluir diversidade cultural, quando ele incentiva o respeito aos costumes e modos de vida de outros países, grupos étnicos ou comunidades linguísticas. E neste contexto destacamos a utilização de DVDs legendados, histórias, livros em língua de sinais e em braille, uma videoteca com legendas para surdos, certo? Deve ter diversidade em termos de funcionalidade, ou seja, a adoção de materiais adaptados, abrangendo o maior número de formatos possíveis, os quais incentivará o respeito aos alunos portadores de alguma deficiência, facilitando sua inclusão. Aqui cito como exemplo audiobooks ou mesmo softwares para disléxicos. Outro ponto, diferentes estratégias de ensino que permitam aos alunos processarem as informações e incorporar novos conhecimentos, respeitando as suas limitações. Aqui eu destaco a construção colaborativa, que pode ser adotada para os portadores de transtorno de espectro autista, ou a tutoria em tempo real para os que apresentam transtornos de aprendizagem. São estratégias bastante interessantes que podem incluir estas pessoas. O uso também de diferentes sistemas de comunicação e recursos são bem-vindos, como linguagem oral, libras, palavra comentada, pictogramas, gráficos, sistema braille. Isso oferece a possibilidade de que todos possam participar, facilitando a inclusão e a educação para a diversidade. Outro ponto, diferentes sistemas de memorização. Exatamente, porque cada pessoa tem diferentes formas de memorização e, desta forma, o material de ensino deve prever a memorização por diferentes estratégias. Exemplo, por gráficos, imagens, relação entre o que é necessário memorizar e a vida cotidiana, a utilização de humor, entre tantas outras formas. E destaco ainda aqui a acessibilidade das plataformas e-learning em relação aos conteúdos digitais e de metodologias de aprendizagem comprometidas com os portadores de deficiências. A acessibilidade virtual surge como uma facilitadora do acesso à educação das pessoas portadoras de deficiências, modificando o enfoque da inclusão com o objetivo de ajustar as instituições de ensino às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. É a educação que deve chegar às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência e não o contrário, pois o aprendizado se tornará mais lento, limitante e restrito se for desta forma. Finalizando nossa fala, destacamos alguns dos principais objetivos da criação de materiais didáticos virtuais, acessíveis e éticos. 1. Educar em valores cívicos e democráticos, contribuindo para o despertar de uma atitude crítica
e de respeito à realidade mais próxima de cada indivíduo ou aluno, né, como queiro, como uma forma de crescimento pessoal e coletivo. Desenvolver estratégias que facilitem a participação de todos os envolvidos. Sensibilizá-los sobre a importância de agir de forma responsável, crítica e ética na tomada de decisões. Promover o uso do espaço acadêmico como um espaço relacional e de construção da democracia e respeito à diversidade, seja ela qual for. Fortalecer o trabalho coletivo como ferramenta de desenvolvimento de atitudes e habilidades como iniciativa, segurança, autonomia, criatividade, consciência crítica e participativa. E, finalmente, ajudar na superação da discriminação e limitações em diferentes áreas do conhecimento. Sendo assim, convido a todos a refletir e reconverter a produção dos materiais didáticos para recuperarmos o sonho de uma aprendizagem possível e igualitária para um bem comum. Bem, chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradeço a todos pela participação e espero poder ter contribuído para importantes reflexões e ações no âmbito da educação à distância. Até breve!